Olá, eu sou Estênio Max Lacerda, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e hoje eu vou falar para vocês um pouco com vocês sobre a tributação do ITR. Nós estamos na época do chamado Programa do ITR, que é a época em que os contribuintes deste imposto fazem a declaração do ITR, que vai apurar o valor do imposto a pagar. Este programa ocorre todos os anos nos meses de agosto e setembro. E por isso, nesse período, há uma demanda nos serviços de atendimento da Receita Federal, nos serviços de orientação das unidades de atendimento e também dos NAFs a respeito do programa do ITR. Para fazer essa apresentação, eu vou compartilhar uma tela com vocês, onde eu vou ter alguns slides e vocês vão poder, né, acompanhar essa apresentação por meio desses slides. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, né, ele foi dividido em três tópicos. O tópico sobre os cadastros de imóveis rurais, o tópico sobre o imposto sobre a propriedade territorial rural, ou o ITR, e o tópico da declaração do ITR. Com relação ao cadastro de imóveis rurais, ou aos cadastros de imóveis rurais, eu queria trazer para vocês a informação que o cadastro é uma base de dados que traz uma informação a respeito do uso e da ocupação do solo. Então, cada partezinha da superfície da terra, ela é dividida pelo cadastro em regiões sobre as quais existe uma pessoa exercendo um certo poder. O primeiro cadastro que eu queria falar para vocês é o chamado Cadastro Imobiliário Brasileiro, ou CIB. Ele é um cadastro que tem um código formado por letras e números. Esse código tem 7 dígitos na sua composição principal e mais um dígito verificador. O CIB, o código no CIB, né, o código no Cadastro Imobiliário Brasileiro, ele pretende ser uma espécie de CPF do imóvel. Por meio do CIB, a Receita Federal tem um projeto que visa atribuir a cada imóvel no país, seja esse imóvel um imóvel urbano ou um imóvel rural, um número chamado CIB. É um projeto que parece muito com o projeto da unificação das bases de dados dos registros gerais, né, das identidades dos estados, e cada código de cada número de identidade está sendo substituído por um CPF. Aqui no caso dos cadastros rurais, nós temos vários cadastros, não apenas dos cadastros rurais, dos cadastros imobiliários. Existem milhares de cadastros, né, de zona urbana, porque cada município do país tem o cadastro de seus imóveis urbanos, e existem alguns cadastros de imóveis rurais aqui no governo federal, e o projeto do CIB é justamente substituir todos esses códigos desses cadastros por um código único, né? Um código que tem a mesma formatação, um código que vai garantir, né, que a atribuição daquele número a um imóvel, aquele número jamais vai ser utilizado para um outro imóvel, de forma que a gente possa, né, caminhar para uma integração, né, uma interoperabilidade entre as bases de dados de cadastros imobiliários no país. Nós vamos tratar aqui especificamente do imposto da área rural, né? Por isso que para nós o CIB ele vai ser importante na questão relacionada ao imóvel rural, né? Nós não vamos tratar do CIB dos imóveis urbanos, mas especificamente, né, do CIB quando ele é atribuído para um imóvel rural. Para saber quando um CIB é atribuído a um imóvel rural, a gente precisa entender como é que o Poder Executivo cadastra imóveis no país, né? Então, os imóveis rurais, eles são cadastrados nas bases de dados, né, de três grandes bases de dados. As bases de dados do INCRA, as bases de dados da Receita Federal e a base de dados do Ministério da Gestão e Inovação, que antes de uma mudança recente na lei, era uma base de dados do Serviço Florestal Brasileiro. Essa base de dados do MGI, ela se chama CAR, a base de dados da Receita se chama CAFIR, e no INCRA há mais de uma base de dados sobre cadastros territoriais ou cadastros rurais. A principal delas é o SNCR.
E como é que o CIB vem para unificar tudo isso daí, não unificar, né? Para integrar todas essas informações de forma que seja possível a gente ter um mínimo de interoperabilidade entre esses vários sistemas, né? Então, a gente tem o SNCR, é o nome do cadastro do imóvel rural lá no INCRA. Quando o imóvel é cadastrado lá no INCRA, ele recebe um código chamado Código do Imóvel no SNCR. Esse imóvel ele vai ser cadastrado aqui no CAFIR também, e aqui no CAFIR ele vai receber um outro código. O nome desse código é CIB. E uma forma de você identificar o imóvel rural no INCRA ao correspondente dele aqui na Receita é um procedimento chamado de vinculação. A vinculação, ela é um relacionamento entre o código do imóvel lá no INCRA, no SNCR do INCRA, e o código do imóvel no CAFIR da Receita Federal. Essa vinculação é feita por um sistema intermediário chamado de CNIR, e é nesse sistema onde o CIB vai ser emitido. Como é que esse sistema funciona? Olha só. Para você fazer qualquer operação relacionada com a tributação da terra, né, com o ITR, você vai ter que emitir um CIB para o imóvel rural. Esse CIB ele é emitido dentro do sistema CNIR, mas a partir dos dados que são enviados para o sistema pelo INCRA. Então, o cadastro de imóvel rural, né, na forma integrada como ele existe hoje, ele funciona da seguinte maneira. O INCRA, é o órgão responsável pelo cadastro inicial do imóvel, ele coloca esses dados lá dentro do sistema SNCR, esses dados são migrados para o CNIR, e lá dentro do CNIR é possível pedir que a Receita Federal atribua a esses dados mais um campo, né? Um campo que é justamente o código no CIB. E a partir do momento que a Receita faz isso, que a Receita atribui um CIB ao imóvel, esse imóvel vai estar cadastrado no CAFI e vai ser possível, então, fazer todas as operações relacionadas com a tributação do ITR. E eu estou falando isso para vocês, né? Porque como o objetivo desse nosso encontro aqui é falar a vocês sobre a declaração do ITR, a gente precisa entender que para que alguém possa fazer a declaração do ITR, ele precisa ter o CIB do imóvel. E como essas informações hoje elas estão integradas entre a Receita e o INCRA, para obter o CIB, a pessoa precisa primeiramente ir ao INCRA, cadastrar o seu imóvel lá no INCRA, e depois que cadastra o imóvel no INCRA, vem no sistema CNIR e pede para a Receita Federal emitir o CIB daquele imóvel. Quando a Receita Federal emite o CIB, o imóvel é cadastrado aqui na Receita, né, no CAFIR, e ele já nasce vinculado a um imóvel cadastrado lá no INCRA. A partir dessa vinculação, todas as operações cadastrais são realizadas lá no INCRA, e o INCRA envia a informação da atualização, do cancelamento, da reativação do cadastro diretamente para a Receita, de forma que nenhuma operação é feita mais aqui. Então, a gente chegou a um ponto de integração de que toda a atribuição de cadastro de imóveis está com o INCRA e restou para a Receita Federal apenas a atribuição de emitir um CIB para aquele imóvel e, no momento da emissão desse CIB, incorporar ao cadastro algumas informações que são necessárias à tributação do ITR. Então, o cadastro, digamos assim, 99% do cadastro, das informações do cadastro da Receita vem do INCRA. Por isso que quando a pessoa vai declarar no ITR, primeiro ele precisa ter o cadastro lá no INCRA. Tendo o cadastro no INCRA, ele vem ao sistema CNI para emitir o CIB, e nesse momento ele vai ter que prestar algumas informações adicionais sobre a tributação do ITR. São informações bem específicas, a principal dela é para dizer se o imóvel é imune ou isento do pagamento do ITR. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente. Mas essa questão do cadastro, de como fazer o cadastro, de como ir o INCRA, de como pedir o CIB, de como prestar as informações adicionais da tributação, não é o objeto do nosso encontro, né? Então, eu vou partir, né, para a segunda parte da minha apresentação, né, indicando para vocês que toda e qualquer dúvida ou orientação a respeito do cadastro de imóveis rurais, vocês podem tirar no site da Receita Federal. Lá tem uma área de orientações do cadastro e lá vocês vão encontrar muitas informações, caso seja necessário fazer um cadastro de um imóvel que não tem esse CIB, né? Um imóvel que não está cadastrado no INCRA,
Ou então um imóvel que, apesar de estar cadastrado no INCRA, ainda não teve o seu CIB emitido, então lá vai ter toda a orientação como esse procedimento deve ser feito. E a partir disso eu posso entrar então no assunto principal, que é o assunto do imposto territorial rural, né? Então, o que é o imposto territorial rural? O imposto territorial rural é um dos tributos do sistema tributário nacional que incide a respeito de uma situação que no direito está classificada lá no ramo do direito chamado de direito das coisas. São situações jurídicas que existem entre uma pessoa e um bem. Quando essa situação ocorre, essa situação gera um dever de pagar tributo, né? Então, qual é a situação que ocorre que gera um dever de pagar tributo, tipo ITR? Essa situação se chama, a principal dela se chama propriedade. Então, a propriedade é considerada o mais completo dos direitos reais, mas não é o único. Existem outros desdobramentos da propriedade, que também são direitos reais e que também vão gerar a obrigação de pagar o tributo, né? A gente até confunde a palavra propriedade com a palavra imóvel, né? Às vezes a gente tem assim, às vezes a gente diz, meu pai tem uma propriedade rural, né? O que é que você está querendo dizer com isso? Na verdade, seu pai tem um imóvel rural e sobre este imóvel rural ele tem um direito chamado direito de propriedade, né? O direito de propriedade é o direito de ser dono. Então, o proprietário é a pessoa que é dono. A gente é proprietário de um carro, de um celular, de uma casa, do dinheiro que está no banco, né? Então, esse é considerado o mais completo de todos os direitos reais. E essa é a situação chave, né, para a gente entender quando é que incide ICR. ITR incide sobre esses direitos de propriedade, mas não apenas a propriedade, e outros direitos também decorrentes da propriedade, que eu vou explicar um pouco mais na frente, sobre imóveis, né, sobre bens que estão na superfície da terra ou de maneira natural, né, como o próprio solo, ou então bens que foram incorporados de maneira definitiva ao solo, né, que são as construções. Então, havendo um bem dessa natureza na área do município chamado de área rural, sobre esse bem vai incidir um imposto chamado de ITR. O ITR ele é um imposto que tem uma característica peculiar que a gente chama de extrafiscalidade. O que é que isso significa? Isso significa que o ITR não tem um objetivo primordial de arrecadar recursos para o Estado. O objetivo primeiro da tributação é induzir a comportamentos, fazer com que as pessoas façam o melhor uso possível da terra na área rural, de forma que essa terra possa servir para preservação ambiental e também para produção de alimentos, para produção de bens. Essa é, digamos assim, o mote principal, né, da tributação do ITR, né? Induzir a comportamentos. Quando o comportamento ele é desejável, você induz a esse comportamento reduzindo o valor do tributo. Quando o comportamento é indesejável, se induz para que esse comportamento não ocorra, aumentando o valor do tributo. Então, é isso que o ITR faz, né? Ele é um instrumento que serve para indução, né, de comportamentos ou para o desestímulo aos comportamentos indesejados. Então, como eu falei antes, né, o ITR incide, o ITR ocorre, o ITR existe, né, e a palavra técnica para falar disso é dizer, o fato gerador do ITR ocorre quando essas situações de direitos reais se apresentam para imóveis que estão localizados lá na zona rural dos municípios. Os principais direitos reais, o principal direito real é a propriedade. Existe um desdobramento do direito de propriedade que é o chamado domínio útil, mas não apenas esse, existe o usufruto, existe o uso, a habitação, o direito de superfície. Todos esses direitos, né, eles são considerados direitos que os homens têm sobre coisas. Então, quem é proprietário de um carro tem o poder máximo, ou tem o direito máximo a respeito desse carro, né? Pode vender, pode doar, pode deixar em casa, pode viajar, né? Isso é que significa ser proprietário, né? Na linguagem comum, ser proprietário é o dono. Mas a propriedade exige que esse dono tenha um
um registro dessa propriedade em um órgão chamado de cartório de registro de imóveis, né? Então, só é proprietário quem tem o nome nesse livro. Lá no cartório de registro de imóveis existe um livro de todos os imóveis do município, e nesse livro vai aparecer o nome dos proprietários desses imóveis. Alguns imóveis não estão nesse livro, né? Porque para chegar a esse livro é preciso cumprir uma série de exigências e às vezes as pessoas não têm recursos para cumprir essas exigências. Mas nessas situações em que você não está com o nome no livro, mas você é o dono daquilo, né? Você exerce de fato uma posição de dono com relação à moto, com relação ao terreno, com relação à casa, sem estar com o nome no livro, aí se diz que você tem a posse do imóvel. E o ITR ele incide tanto em situações de propriedade como em situações de posse. Como em situações outras que é uma mistura, né? Ou uma repartição de características entre a propriedade e a posse. Aí a gente chama isso de domínio útil, de usufruto. Tudo isso aí vai gerar a obrigação do pagamento do ITR, né? Desde que esse imóvel esteja na chamada zona rural. Uma outra questão que a gente também precisa entender a respeito do ITR é que alguns desses imóveis não pagam o tributo porque existe uma previsão na Constituição Federal de que esses imóveis rurais não vão pagar o ITR. A principal delas é a chamada imunidade da pequena gleba rural. A pequena gleba rural é um imóvel que tem uma determinada área, a gente vai ver mais na frente quais são as áreas da pequena gleba rural, e quando esse imóvel ele é explorado por, por um proprietário, por um possuidor, que não possua outro imóvel e que, além disso, trabalhe e use aquela terra, né, explore ele pessoalmente aquilo com a ajuda de sua família, sendo uma exploração que não tenha nenhum tipo de contrato de arrendamento, de comodato, de parceria, nessas situações, este imóvel rural está imune de pagar o ITR. No próximo slide aqui, eu trago para vocês quais são os limites da pequena gleba, né? Então, um imóvel rural de até 100 hectares, perdão, um imóvel rural de até 100 hectares na Amazônia Ocidental ou no Pantanal pode ser considerado pequena gleba e pode ter imunidade do ITR se ele for explorado naquela condição que eu falei antes, né? A pessoa não pode ter outro imóvel, a pessoa tem que trabalhar na terra, tem que explorar diretamente aquilo, não pode ter um contrato de arrendamento, por exemplo. Essa pequena gleba ela cai para 50 hectares se o município está no polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. E finalmente cai para 30 hectares se o imóvel está localizado em qualquer outro município do país. Então, a condição de imunidade mais comum seria essa da pequena gleba, mas existem outras situações que também geram imunidade, como os imóveis rurais do próprio poder público, os imóveis rurais das igrejas, os imóveis rurais dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores, os imóveis rurais das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Nenhuma dessas situações vai gerar o ITR, né? São situações que são consideradas imunes. Além dessas imunidades que estão previstas na Constituição Federal, a gente também tem algumas hipóteses de isenção. A imunidade e isenção, elas geram o mesmo efeito, a pessoa não paga tributo. O que diferencia um de outro é que a imunidade está prevista no texto da Constituição Federal e a isenção está prevista no texto legal, quer dizer, no texto de uma lei que foi promulgada, né, depois da Constituição, que está hierarquicamente abaixo da Constituição. E nós temos no ITR algumas hipóteses de isenção, como, por exemplo, o imóvel que veio da reforma agrária, atendido a determinadas condições, ele está isento do pagamento do ITR. O imóvel quilombola também está isento do pagamento do ITR. O conjunto de imóveis de um mesmo proprietário, naquelas condições da pequena gleba, né, que explore por si próprio, que não tenha contrato de arrendamento, etc. E esse conjunto de imóveis de um mesmo proprietário, desde que a soma de todos eles dê abaixo dos limites da pequena gleba. Todas essas são situações de imunidade do imposto. Outro conceito muito importante no ITR é o conceito de domicílio tributário. Então, o que é o domicílio tributário? É o município onde o imóvel está. Então, se o imóvel está em Lagoa dos Gatos, aqui em Pernambuco, ou se o imóvel está em Araraquara, em São Paulo, o domicílio tributário é justamente aquele município onde ele está localizado.
Existe uma questão, né, que a gente precisa considerar, é quando o imóvel rural está em mais de um município. Então, é um imóvel rural que está... Aí em tela a gente até colocou esse exemplo, né? Um imóvel rural que está ao mesmo tempo em dois municípios, no município A e no município B. Aí existe uma regra lá na legislação do ITR que diz: caso o imóvel rural se encontre em mais de um município, ele vai ter o domicílio tributário no município onde está a sede. Então, nesse exemplo aí que a gente vê em tela, a sede do imóvel está no município B. Então, aqui é o domicílio tributário deste imóvel. É este município que vai receber os recursos do ITR que forem pagos para este imóvel rural. Quando o imóvel não tiver a sede, aí usa uma outra regra. A regra é que ele vai ter o domicílio tributário no município onde ele tiver a maior parte da sua área. Outro conceito também muito importante para a gente entender o ITR é que o ITR incide sobre o chamado imóvel rural. E o imóvel rural é um conjunto de partes de terra que foram sendo adquiridas pelas pessoas ao longo do tempo e que estão umas ao lado das outras. A gente chama isso de continuidade econômica, né? Existe uma, eu vou dar um exemplo assim, uma pessoa comprou 300 hectares de terra em 1980, depois comprou a terra vizinha em, de 100 hectares em 1995, né? Então ele tinha 300, era uma parte, depois comprou mais 100 ao lado, ficou com 400 hectares. Então, o imóvel rural é o conjunto dessas terras como um todo, não é isso? O imóvel rural são os 300 que ele comprou em 1980, mais os 100 hectares que ele comprou em 1995. Mesmo que entre essas terras existe algum tipo de elemento físico ou construído pelo homem que retire uma continuidade, digamos, físico, né? Mesmo que exista uma estrada, uma rodovia, um rio, é, um, um, um um canal, né? Toda essa situação ela não vai tirar a chamada continuidade econômica do imóvel, né? De forma que todas essas áreas aí vão ser unificadas e esse ente, essa entidade chamada de imóvel rural. Essas áreas têm que estar todas localizadas na zona rural do município, porque se não for zona rural, não incide em TR, vai ser um outro imposto chamado de IPTU, né? E além disso, essas áreas precisam ser da mesma pessoa. Eu não posso juntar nessa categoria de imóvel rural áreas ou parcelas de pessoas diferentes. Tem que ser da mesmo dono, mesmo proprietário, o mesmo possuidor, para a gente ter aí essas áreas unificadas como um imóvel rural. Então, entendidas essas ideias iniciais, esses conceitos iniciais a respeito do ITR, eu vou começar a falar da declaração do ITR. É justamente esse ato que a gente está no período de entrega, né, que vai até o nosso próximo dia 30 de setembro. A declaração do ITR, ela é um instrumento de apuração do tributo e de confissão do débito. Todas as pessoas que devem pagar o imposto, elas devem preencher essa declaração com os dados do seu imóvel rural, com os dados do uso desse imóvel rural, com os dados de valor desse imóvel rural, para que o programa possa calcular o imposto que vai ser pago e essa pessoa possa efetivamente pagar o imposto. E quem é que está obrigado a fazer essa declaração de ITR? Então, só é obrigado a fazer a declaração de ITR quem tem que pagar o ITR, né? Isso é uma coisa assim bem lógica. Mas aí a nossa legislação define expressamente que deve fazer a declaração do ITR a pessoa física ou jurídica que for ou proprietário, ou possuidor, ou que tem outro direito real sobre o imóvel na data da entrega da declaração. Então, você é o proprietário do imóvel hoje, você tem que fazer a declaração do ITR referente ao ano de 2024. Ah, eu vendi o imóvel em 2024. Quem vai fazer a declaração do ITR em 2025? É quem for o proprietário do imóvel lá em 2025, né? Então, a regra é essa. Quem for o proprietário possuidor do imóvel deverá entregar a declaração do ITR na data da entrega da declaração, não é isso? Às vezes, um imóvel rural ele pertence a várias pessoas, sob a forma de condomínio ou sob a forma de composse. Quem é que deve fazer a declaração do ITR? É qualquer uma dessas pessoas está
obrigado a fazer essa declaração. Lembrando que, uma vez feita a declaração por um deles, os outros se tornam, então, desobrigados a fazer a mesma declaração. A declaração só precisa chegar uma vez e pode ser entregue por qualquer uma dessas pessoas que tem o imóvel em uma situação de condomínio ou de composse. Existe uma terceira situação, que aqui é uma situação um pouco mais específica, é da pessoa que perdeu o imóvel em algumas situações. Essas situações são a desapropriação, a venda para uma entidade pública, a venda para uma instituição imune do imposto. Nessas situações, a, a declaração do ITR deve ser apresentada por quem perdeu a propriedade, por quem alienou a posse, por quem deixou de ser proprietário ou possuidor no ano da ocorrência do evento. A partir do ano seguinte, não, mas no ano da ocorrência do evento, essas pessoas que perderam o imóvel deverão apresentar a declaração do ITR. Então, se eu fui desapropriado em fevereiro de 2024, eu devo apresentar a minha declaração do ITR do ano de 2024. A partir de 2025 já não é mais comigo, mas até 2024 a obrigação é minha. Algumas pessoas que, mesmo tendo imóvel rural, estão dispensados de pagar o ITR por serem imunes ou isentos, eles também estão dispensados de fazer a declaração. Ó. Se a declaração existe para você calcular e pagar o imposto, e você não precisa pagar este imposto, então você não precisa entregar esta declaração. Apesar disso, a maioria das pessoas que são imunes ou isentas, elas preferem entregar a declaração, mesmo que não tenham nada para pagar. Não é proibido, só que essa declaração ela não é obrigatória. O que essas pessoas são obrigadas a fazer é informar a condição de imunidade ou isenção lá no cadastro, de forma que elas devem entrar lá no CNIR, e lá no CNIR tem uma série de funcionalidades para coletar dados tributários, e lá nessa coleta de dados tributários, elas dizem, né, olha, o meu imóvel é imune, o meu imóvel é isento do ITR, e explica os motivos dessa imunidade ou dessa isenção. Então, identificado que você tem que pagar, tem que entregar a declaração do ITR, ou que, mesmo não sendo obrigado a entregar a declaração do ITR, você quer entregar a declaração do ITR, então você deve baixar um programa da Receita Federal, né, um PGD. Esse programa está disponível lá no site. Abre esse programa e vai preencher essa declaração, né? A gente está esperando para o ano de 2024 cerca de 6 milhões de declarações. Essas 6 milhões de declarações devem ser entregues até o dia próximo, 30 de setembro. Se a entrega ocorrer depois desse prazo, essa declaração está sujeita ao pagamento de uma multa. A gente chama isso de multa por atraso na entrega. Essa multa ela tem um valor mínimo de R$ 50, mas ela pode ser lançada por um valor maior do que isso, porque ela deve ser calculada à razão de 1% do imposto devido. Então, se a pessoa devia R$ 1.000 de imposto, 1% de 1.000 é R$ 10. Então, a pessoa tem uma multa de R$ 10 por cada mês de atraso. Se eu atrasei 5 meses, minha multa vai ser 10 vezes 5, 50. Se eu atrasei 12 meses, minha multa será 10 vezes 12, 120. Aqueles imóveis que não são obrigados a pagar o ITR e não são obrigados a declarar o ITR, eles não são passíveis de multa. Não há razão para multar alguém por algo que ele não é obrigado a fazer. Então, se você não fez a declaração e quiser fazer depois, sendo imune ou isento, você não vai pagar multa. Na hora de entregar a declaração em atraso, o próprio sistema vai gerar a multa e vai lhe avisar lá, vai dar um aviso, ó, que uma multa foi gerada e vai emitir uma notificação, a gente chama isso de notificação de lançamento, dizendo a você que você está sendo multado porque atrasou a entrega da declaração. É possível também retificar uma declaração do ITR. A retificação ocorre quando você precisa corrigir algum dado que foi apresentado com erro. Para retificar, você tem que ter o número da declaração anterior. Então, a declaração original você passa sem nenhum número, mas a partir da segunda declaração, né, que é a primeira retificadora, você só consegue transmitir se você tiver o número de recibo da anterior. Existe uma dificuldade porque, às vezes, a pessoa quer retificar
e não tem o número do recibo do anterior. Então, nestes casos, ele vai ter que recorrer a um serviço da Receita Federal chamado de Pesquisa de Situação Fiscal e Cadastral, e por meio dessa pesquisa, ele vai pedir o número do recibo da declaração do ITR, e com esse número de recibo, ele vai poder fazer a sua retificadora. Na hora de fazer a declaração, as áreas do imóvel, elas são divididas em duas partes, né? Uma parte dessa área vai ser chamada de área tributável e a outra parte vai ser chamada de área não tributável. Isso aqui é muito importante para a gente compreender. Olha só, a própria palavra já diz, né? A área tributável é aquela área sobre a qual vai ser pago o imposto. E a área não tributária é aquela área sobre a qual não se paga imposto. Então, um imóvel imune por ser pequena gleba, ele é totalmente não tributável, você não paga nada. Mas um imóvel que não seja imune, um imóvel que paga imposto, ele pode ter a parte da sua área não tributável. E qual vai ser a parte da área que vai ser não tributável? Serão aquelas áreas que têm algum tipo de interesse ambiental. São áreas que, como forma de incentivar a preservação, o governo dá uma isenção para o pagamento do imposto sobre aquelas áreas. Então, existe uma série de situações que dão direito a essa isenção, né? Então, essas situações precisam ser declaradas lá na ficha das áreas não tributáveis. Eu vou mostrar para vocês essa ficha mais na frente. E, uma vez declaradas essas áreas tributáveis, o que resta do imóvel, né, a área remanescente, vai ser considerado área tributável, não a área sobre a qual vai pagar imposto. Caso existam áreas não tributáveis, é obrigado colocar na declaração uma informação dos órgãos ambientais a respeito dessas áreas. Então, existe uma informação que é prestada lá no IBAMA, em um documento chamado ADA, ou então a informação que é prestada no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Então, a pessoa é obrigada a colocar lá na declaração do ITR ou o número do ADA ou o número do CAR. Então, aí está a ficha ó, das áreas ambientais que devem ser declaradas. A pessoa sai informando, né, na ficha cada uma dessas áreas e depois o sistema exclui essas áreas ambientais daquela chamada área tributável. Então, nesse caso aí em tela, ó, o imóvel com 25 hectares teve 3 hectares de área ambiental. Então, só foi considerado tributário o restante, né? Os chamados, os 22 hectares que está aqui na linha de áreas tributáveis. É... E aquelas áreas tributáveis, elas devem ser declaradas, elas devem ser detalhadas em razão do uso. Então, as áreas tributáveis são aquelas que a pessoa terá que pagar imposto, né? E os usos das áreas tributáveis começa com as áreas ocupadas com benfeitorias. Significa o quê? São áreas onde existem determinadas construções que beneficiam a atividade agropecuária. Então, é um silo, é um salão para guardar maquinário, é um, é, é, perdão, é um açude onde se acumula água para irrigar a produção, é uma estrada, né? Então, todas essas áreas que são ocupadas por essa benfeitoria, a gente informa na linha 10, ó, área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas a atividades rurais. Tem que ser benfeitorias que ajudem na atividade rural. Aí, depois que você informa as benfeitorias, aí você chega na chamada área aproveitável, é aquela área que você pode realmente plantar, colher, botar o gado lá para criar, ou reflorestar, né? São as áreas de uso real do imóvel rural. Essas áreas de uso rural, elas vão ser divididas em áreas de produtos vegetais, que são as lavouras, áreas em descansos, que são as áreas destinadas a lavouras que não estão sendo utilizadas, porque existe uma recomendação técnica de descanso, né? Uma rotação de culturas. Áreas de reflorestamento são áreas que foram onde a cobertura vegetal foi retirada e depois foram reflorestadas. Geralmente, a área de reflorestamento é para produção de papel e o vegetal mais utilizado é o eucalipto. A gente tem as áreas de pastagem, as áreas de exploração extrativa. A área de pastagem é onde você vai plantar, né, pasto, ou então vai utilizar o pasto natural para a alimentação dos animais.
Exploração extrativa, diferente de lavoura. Na lavoura existe o cultivo do vegetal e depois é, a colheita, né? Na exploração extrativa, você não cultiva nada. Você vai na mata, a árvore já está lá, o vegetal, e você simplesmente extrai os produtos que aquele vegetal lhe oferece, né? Exemplos de exploração extrativa é babaçu no meio norte, castanha do Pará no norte, né? E por aí vai. A área de atividade granjeira são aquelas áreas ocupadas pelos galpões, onde se criam aves, onde se criam porcos, ou então pelos tanques, onde se criam peixes, camarão. A área de frustração de safra ou destruição de pastagem é aquela situação em que o imóvel passou por uma calamidade pública no ano anterior, em razão de uma seca, de um enchente, de um incêndio, e isso impossibilitou a produção agropecuária. Então, essas áreas elas são consideradas áreas como utilizadas, mesmo que não tenham sido de fato utilizadas. É porque a lei diz o seguinte: você não usou o imóvel porque o imóvel pegou fogo. Então, eu vou considerar que você usou para que você pague um imposto menor, né? Todas essas áreas, depois de declaradas, elas vão compor a chamada área utilizada na atividade rural. E essa área utilizada na atividade rural, que está aí na linha 19, vai ser comparada com a área aproveitável da linha 11 para gerar o grau de utilização do imóvel. É o percentual do imóvel que está sendo utilizado de fato. Então, se eu tinha uma área aproveitável de 100 hectares, quer dizer que eu poderia plantar 100 hectares ali. Mas eu só planto 95, então eu utilizo 95% da minha área, 5% é área não utilizada. Depois que você presta essas informações sobre as áreas ambientais, as áreas de uso e as áreas que não estão usando, né, que também é prestada essa informação, o programa vai partir para a segunda fase, né, da função dele, que é calcular o valor do ITR. O valor do ITR ele é calculado por um confronto entre uma base de cálculo, né, um valor monetário que expressa aquele direito de propriedade ou a posse monetariamente, aplicado a uma alíquota, né, que sobre o qual se aplica uma alíquota, que é um percentual, para chegar ao valor do tributo. Então, primeiramente, essa base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor da terra. É o valor da terra nua. A gente chama de valor de terra nua porque sobre esse valor se exclui todas aquelas benfeitorias, edificações, culturas permanentes, pastagem plantada, tudo aquilo que o homem fez para melhorar a terra é excluído do valor da terra nua. A terra nua é como se fosse a terra bruta, a terra sem nenhuma benfeitoria, sem nenhuma construção, sem nenhum beneficiamento. Quanto é que valeria aquela terra bruta? Isso daí é que é a base de cálculo do ITR, tá bom? É a partir disso daí que se chega na base do cálculo do ITR. Esse valor da terra nua é um valor declarado pelo cidadão. Então, lá, na hora de fazer a declaração do ITR, o cidadão vai dizer: o meu imóvel vale tanto, eu tenho tantos mil de benfeitorias, até que se chegue no valor da terra nua. A Receita Federal publica anualmente uma tabela de valores de terra nua para a maioria dos municípios do país, não tem essa informação para todos os municípios, não tem para todos porque a informação não foi produzida para estes municípios ausentes, né? Na verdade, essa informação é produzida pela própria Prefeitura Municipal e algumas prefeituras, principalmente do Norte e do Nordeste, não fazem esse trabalho de calcular o valor da terra. Mas os municípios onde esse trabalho é feito, essa relação é publicada lá no site da Receita. Só se você quiser pesquisar, coloca lá Google, valor de terra nua, ou VTN, Receita Federal, você vai chegar aqui nesta relação. E aí, você abre lá a tabela, vai estar todos os estados onde a informação existe, os municípios onde a informação existe, e você pode fazer uma consulta. Essa consulta é um indicativo de quanto a terra vale no município do imóvel. Não é o valor do imóvel correspondente, tá bom? Não é o valor exato do imóvel. Ó, porque essas tabelas trazem valores médios. Valores médios, né? Uma média é um valor que digamos aqui, representa valores que estão acima e abaixo dele, né? A população tem média de 1,70 m, significa que tem pessoas que têm menos de 1,70 m e pessoas que têm mais de 1,70 m. Então, se nessa tabela você encontra
que a terra rural de qualidade boa, propícia para a agricultura mecanizável, na cidade de Londrina, no Paraná, vale R$ 50.000 em média, não quer dizer que todo imóvel rural vai ter esse mesmo valor, né? Tem imóveis que vai valer, o valor será maior, e há imóveis que o valor será menor, né? Então, a tabela do VTN serve como indicativo, mas ela não é exatamente uma determinação do valor do imóvel, né? Então, a pessoa deve declarar tendo essa referência como norte, tá bom? Mas o valor do imóvel pode variar para mais ou para menos. É claro que quando você coloca um valor muito baixo, o próprio programa da Receita já diz isso para você. Olha, o valor que você está declarando é muito baixo, está muito abaixo daquilo que se espera para essa região. Corrija esse dado. Se você não corrigir, você pode ser chamado para a Receita Federal, pela Receita Federal, para dar explicações, né? Então, você teria que ter uma justificativa para dizer à Receita por que seu imóvel tem um valor tão baixo, quando você está numa região que o valor da terra é bem maior do que aquilo. Então, informado o valor do imóvel, né, com todas essas considerações que eu falei, o programa vai calcular o chamado VTN tributável. É porque é o seguinte, gente, uma parte do imóvel é tributado, a outra não é tributada. Não é tributado, né? Outra parte não é tributada. Então, digamos uma situação que um imóvel de 100 hectares, 30 hectares sejam de áreas ambientais. Então, 30% do imóvel não vai sofrer tributação e 70% do imóvel vai ser tributado. Então, é preciso que o programa faça essa separação no valor. Esse imóvel de 100 hectares, digamos que ele tenha sido declarado por 10 milhões. Como 30% dele não é tributável, eu excluo 3 milhões de reais da base de cálculo. Eu só vou calcular um imposto em cima de 70% do valor, que é justamente 7 milhões de reais. Então, essa conta é justamente isso que está aparecendo aí na tela, né? É a conta do tal do VTN tributável. Mas ninguém precisa se preocupar com isso, porque isso é o programa do ITR, ele é feito justamente para isso. Ele mesmo faz as contas. Então, você só precisa informar os dados e o programa vai calcular o VTN tributável. Do mesmo jeito, o programa calcula o grau de utilização, né? Que é aquele percentual do imóvel que poderia ser utilizado e que está, de fato, sendo utilizado. O grau de utilização, juntamente com a área do imóvel, vai determinar a alíquota que vai ser aplicada. Quando a gente olha aí nessa tabela que eu estou apresentando para vocês, a gente tem uma coluna com as áreas dos imóveis, né, com uma classificação do imóvel por áreas. Então, a gente tem imóveis de até 50 hectares, depois imóveis com área entre 50 e 200, e aí sucessivamente, até chegar na linha dos imóveis que têm área acima de 5.000 hectares. Por outro lado, lá no cabeçalho, né, horizontal, a gente tem o grau de utilização. A gente tem, então, imóveis que se usa até 30%, que se usa de 30% a 50%, de 50% a 65%, de 65% a 80% e mais que 80%. Observa que, quando você percorre essa coluna de cima para baixo, perdão, essa tabela, escolha aí qualquer uma das colunas e olhe para a primeira alíquota que está lá existente na coluna. As alíquotas que vêm nas linhas abaixo, elas sempre são maiores, né? O que significa o quê? Que quanto maior a área do imóvel, mais se paga imposto. Então, um imóvel na primeira coluna, ó, até 30, que tenha 50 hectares, ele paga 1% de imposto. Se for até 30% de grau de utilização, com mais de 5.000 hectares, ele paga 20% do imposto. Então, essa alíquota vai aumentando na medida em que a área vai aumentando. O nome desse fenômeno se chama de progressividade. Quanto maior a área, maior a alíquota do imposto. Quando a gente olha horizontalmente, ocorre um fenômeno inverso. Observe que se aumenta o grau de utilização, ó, então a gente começa com um grau de utilização de 30, chega num grau de utilização maior que 80. Quando você vai, então, da esquerda para a direita, a alíquota vai diminuindo, é cada vez menor. Então, esse fenômeno que reduz a alíquota à medida que aumenta o grau de utilização, a gente chama isso de regressividade. Então, a tabela do ITR,
ele é um confronto entre a área do imóvel e o grau de utilização, a tabela de alíquotas, né? De forma que, em relação à área, essa tabela representa uma progressividade. Em relação ao grau de utilização, representa uma regressividade. Aqui é que está um elemento chave para compreender o ITR, a extrafiscalidade do ITR. A extrafiscalidade do ITR aqui quer dizer o quê? Quanto mais eu uso o imóvel, menos eu pago. E quanto maior o imóvel, mais eu pago. Então, se eu tenho um imóvel grande que eu uso muito pouco, eu vou pagar uma alíquota bem alta. Se eu tenho um imóvel pequeno que eu uso muito, eu vou pagar uma alíquota bem baixa. Mas, mais uma vez, isso tudo aqui é decidido pelo programa. Na hora que você presta as informações, o programa vai calcular a alíquota específica. Então, o programa calculou o VTN tributável, né, que é a base de cálculo, os 7 milhões de reais sobre o qual vai se incidir a alíquota. Eu estava com um imóvel que tinha 100 hectares que valia 10 milhões de reais. Não sei se vocês lembram desse exemplo. Que tinha 30% de área não tributável e 70% de área tributável. Então, 70% de 10 milhões fica 7 milhões. Esse imóvel, ele vai ter como base de cálculo dele o valor de 7 milhões de reais. Sendo um imóvel de 100 hectares, ele está na linha 2. Ó. A linha 2 é maior que 50 até 200. Qual vai ser a alíquota que vai ser aplicável a esse imóvel? Pode ser 2%, pode ser 1,4%, pode ser 0,8%, pode ser 0,4%, ou pode ser 0,07%. O que vai determinar qual dessas alíquotas aplicar é justamente o grau de utilização. Então, é preciso ver como eu declarei as minhas áreas de uso, né, com pastagem, com pecuária, com reflorestamento, com exploração extrativa, para saber quanto daquele imóvel eu estou utilizando. Digamos que eu esteja na primeira coluna, então eu vou pagar 2% de 7 milhões. Né? 2% de 7 milhões vai dar 140 mil. Meu ITR vai ser 140 mil reais. É assim que o programa faz o cálculo do imposto. Né? E depois que ele faz o cálculo do imposto, ele emite o DAF, né? Ele disponibiliza para o cidadão o documento de arrecadação. Esse documento de arrecadação a gente chama ele de DAF. O valor mínimo do imposto é de R$ 10, mas quando o valor supera 100, é possível parcelar esse DAF, esse imposto, perdão, em até 4 pagamentos, né? Na hora de, na hora que o programa calcula o valor lá na ficha de cálculo do imposto, ele dá a opção lá da pessoa parcelar ou não o DAF. Aí o DARF vai ser gerado nesse padrão aí que está do lado esquerdo, tem que pagar até o dia 30 de setembro. Ele já vem com um código de barras, se quiser pagar com código de barras. Ele vem com um QR Code para o Pix, se quiser pagar com Pix. E se você não pagar até o dia 30 de setembro, né, esse Pix e esse código de barras, eles expiram. Ele tem que pagar até o dia 30 de setembro. Se você não pagar, quiser pagar depois, aí você tem que voltar ao programa e emitir um DARF atualizado. Aí vai ser gerado um novo DARF com um novo código de barras e com um novo QR Code. Aqui eu vou mostrar para vocês de uma maneira assim bem rápida, né, como é que se maneja a declaração do ITR. Né? Primeira coisa, a declaração do ITR está lá no site da Receita Federal, dentro da área chamada Centrais de Conteúdo, Programas de Declaração. Você entra lá nessa área, tem várias declarações, você vai baixar a declaração do ITR, instala no seu computador, abre o programa. Quando o programa é aberto, o primeiro dado que ele pede é o número do cadastro do imóvel, né? O número do cadastro do imóvel na Receita é o CIB, então tem que informar o CIB. Por isso que eu falei para vocês. Não existe possibilidade de entregar a declaração de ITR do imóvel que não tem CIB. Tem que tirar o CIB para poder entregar a declaração de ITR. E você pode criar uma declaração do ITR do zero, quando você clica nessa funcionalidade da esquerda chamada Criar Nova Declaração, ou você pode aproveitar os dados da declaração do ano anterior, caso esses dados estejam guardados no seu computador ou guardados em alguma mídia removível, né? Pode estar no seu pendrive, por exemplo. Por que que essa função de importação ela é importante? Porque ela evita você redigitar dados que você já digitou antes. Então, todas as informações que você já digitou no ano anterior, elas são carregadas na declaração desse ano e você só vai, eventualmente, alterar alguma coisa que tenha mudado.
Uma vez dentro da declaração, a declaração ela é um conjunto de fichas, né? Cada uma dessas fichas com campos a serem preenchidos. As fichas elas aparecem do lado esquerdo aqui da sua tela. A primeira ficha é a ficha do imóvel. Nessa ficha, você vai dizer se essa declaração é uma declaração original, ou seja, se é a primeira declaração que está sendo apresentada, ou se ela é uma declaração retificadora, né? É a segunda, a terceira. Depois disso, você vai dizer, dar os dados do imóvel rural, né? O nome do imóvel, a área dele, o município onde ele está localizado, se o contribuinte é uma pessoa física ou pessoa jurídica, se esse imóvel pertence ao condomínio ou se esse imóvel está numa condição de imunidade ou de isenção. Todas essas informações prestadas, né? Você informando que é o imóvel imune ou isento, o programa vai pedir que você detalhe o tipo de imunidade. Aí existem aí 5 tipos de imunidade, você só precisa detalhar em qual desses tipos a sua imunidade se enquadra. Se você não tiver nessas condições, o programa rejeita, tá? Então, não adianta pedir imunidade por pequena gleba se seu imóvel tiver 120 hectares. A imunidade para pequena gleba é de imóveis de até 100, 50 ou 30. Se você tem 120, você já não está nessa condição. Então, o programa rejeita, tá? Depois de prestar as informações do imóvel, a segunda ficha que abre é a ficha contribuinte. São as informações do dono do imóvel, do proprietário, do possuidor, aquela pessoa que está entregando a declaração e que vai pagar o imposto. Então, é CPF, nome, CPF de cônjuge, endereço, telefone, esse tipo de informação, né? Se for um espólio, o CPF do inventariante. Se for uma criança, um menor, o CPF do pai ou da mãe, da pessoa que está apresentando aquilo. Nos casos de imóveis em condomínio, né, imóveis que pertencem a mais de uma pessoa, aí vai abrir a ficha de mais condôminos, onde você deve informar o CPF de cada uma dessas pessoas, né? Você vai ali e diz, ó, meu imóvel tem 4 condôminos, qual é o CPF de cada um deles? Qual é o percentual que cada um tem? Cada um tem 25% do imóvel. Então, você vai prestando essa informação ali e vai armazenando, né? O programa tem uma limitação que ele só deixa informar 10 condôminos, até 10. Então, se seu imóvel tiver declarante mais 10 condôminos, você presta a informação completa aqui. Se tiver mais do que isso, você não vai conseguir prestar a informação complementar. Essa informação ela vai ficar somente lá no cadastro do INCRA. Lá no cadastro do INCRA você consegue colocar o nome de todo mundo. E esse cadastro do INCRA ele é migrado para o CNI. Então, a informação fica lá, mas não fica aqui na declaração. Então, depois de dizer os dados do imóvel e os condôminos, você vai me informar aquelas áreas ambientais que são áreas que não pagam imposto, né? Você vai dizer o que é que tem lá dentro de preservação permanente, o que é que tem lá dentro de interesse ecológico. Quem deve saber dessas áreas é o dono do imóvel, mas existe uma base onde essas áreas estão informadas, que é a base que a gente deve buscar para informar aqui o uso ambiental do seu imóvel, tá certo? Ou não uso, né? A preservação ambiental. É justamente a base do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, pergunta a essa pessoa: o senhor já fez o CAR? Cadê o CAR desse imóvel? Me mostra aí para eu poder colocar aqui as áreas ambientais. Informadas as áreas ambientais, você vai passar para o segundo grupo de áreas, que são as chamadas áreas tributáveis, né? Porque as áreas ambientais são as áreas não tributáveis, as áreas que sobram são chamadas de áreas tributáveis. A primeira linha das áreas tributáveis é a chamada área de benfeitorias. Quanto é que tem naquele imóvel de área ocupada com silo, com galpão, com açude, com tanque para... Não, tanque para peixe em outro local, né? Aqui não. Aqueles equipamentos, né? Ou aquelas construções que foram feitas para ajudar na atividade agropecuária. Essas são chamadas áreas de benfeitorias. Depois das áreas de benfeitorias, você vai informar aquelas áreas de uso, né? Vegetação, que é cultivo, lavoura, descanso, reflorestamento, pastagem e por aí vai. E quando você prestar isso, o programa vai calcular o teu grau de utilização, que é que vai ser utilizado lá para a definição da alíquota segundo a tabela de alíquotas. E no final dessa ficha tem duas informações muito importantes, que é o número dos seus
dos seus cadastros lá no órgão ambiental. Se você tem área ambiental, você deve ter esses cadastros lá. Ou o ADA no IBAMA, e o ADA é feito todos os anos, então você teria que fazer todo ano o ADA no IBAMA para poder informar aqui o número do ADA, ou então o número do CAR, que aí o CAR só precisa fazer uma única vez. Por isso que é mais vantajoso você fazer logo o CAR, tá bom? A próxima ficha são as chamadas áreas não utilizadas. Ó, se você tinha 100 hectares para usar, perdão, você tinha 100 hectares, 30 era área ambiental, ficou 70 hectares para você usar. Desses 70, você só usou 65, então você tem 5 hectares de área não utilizada. E o programa quer saber onde é que está essa área. Então você vem nessa ficha aqui e informa essas 5 hectares que faltam para fechar a área total do imóvel, né? Com essas informações, aí você vai para a ficha de cálculo do imposto. Na ficha de cálculo do imposto, você vai dar os valores do imóvel. Você começa com o valor total do imóvel e depois você vai tirando o valor das benfeitorias em construção, depois tira o valor das culturas e pastagens plantadas, para chegar ao chamado valor da terra nua, que seria aquela terra bruta. Ó. No exemplo aqui que a gente dá em tela, o programa calculou que o valor da terra nua é 50 mil. Observe que o programa calcula a partir dos dados que a pessoa informa nas outras linhas, né? Então, você informou 400, de 400 você tirou 200, de dureza você tirou mais 150. Aí só sobra 50, né? Isso aí é o valor da terra nua. Aí o programa vai calcular, e aí é automático, o valor da terra nua tributável, aquele valor sobre o qual você vai pagar efetivamente o imposto. Ele calculou que a terra nua tributável é 46 mil. E o imposto, o alíquota que vai ser aplicado sobre essa base de cálculo, 0,20% de 46 mil. Então, o programa calcula que o imposto a ser pago é de R$ 92. A última parte dessa ficha traz a informação da quantidade de parcelas caso a pessoa queira parcelar o pagamento. Para parcelar, o valor tem que dar acima de 100. Como esse valor deu 92, não é possível parcelar, então vai ser pago de uma única vez. Aí você então vai prestar essas informações, o programa vai calcular o tributo, né, e vai dar essa opção de parcelamento. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que tem algumas situações que vão abrir mais duas fichas. Além dessas fichas que eu já falei, em algumas situações vai abrir uma ficha chamada ficha atividade pecuária ou ficha atividade extrativa. Essas fichas só abrem para os imóveis considerados grandes. São imóveis que tenham mais de 1.000 hectares na Amazônia Ocidental e no Pantanal, mais de 500 hectares no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental e mais de 200 hectares em outros municípios. Nessas fichas, vocês devem complementar as informações de uso na pecuária. E esse complemento é informando o rebanho que pastou ali, né? Quantas cabeças de gado de grande porte e de pequeno porte você teve naquele imóvel durante o ano anterior ao ano da declaração. E a distribuição das áreas de pastagem, quanto é pastagem nativa, quanto é pastagem plantada, quanto é forrageira de corte. E essas informações, então, elas serão agrupadas, né? E elas vão influenciar lá no grau de utilização. A outra ficha, que também é aberta somente para grandes imóveis, é a ficha da atividade extrativa. Aqui, a ficha da atividade extrativa ela só é mais comum para imóveis que estão na região norte, no meio oeste, perdão, no meio norte, e alguns imóveis no Rio Grande do Sul, no Paraná, no sul também pode ter. Na verdade, pode haver em todo o país, né? Mas é mais comum nessas regiões. Porque o quê? São as regiões onde se explora esses produtos que estão aqui do lado esquerdo, ou outros produtos que existam de natureza extrativa, e aí nessas explorações é que você declara aqui o ITR, né? Então você tem, por exemplo, a cássia negra, que é muito comum no sul, você pode ter no sul também a araucária, né? Que se extrai o pinhão, o babaçu, a borracha, a carnaúba, a madeira, outros produtos aí que tenha plano de manejo, você vai informar essa exploração extrativa aqui nesse quadro, né? Aqui nessa ficha, que como eu falei antes, é uma ficha que só é aberta, só fica disponível para grandes imóveis. Os pequenos imóveis não vão ter essa ficha para preencher.
Terminou de preencher todas as fichas, chegou a hora de verificar se há pendências. Lá no programa existe um botão chamado de verificar pendências. Você clica nesse botão, o programa faz uma verificação. Se ele encontrar erros graves, ele mostra esses erros para vocês na cor vermelha e você tem que consertar esse erro. Não consegue transmitir com esse erro grave. Se ele achar um indício de erro, algo que ele não sabe se está errado ou não, mas que tem indícios que possa estar, aí ele vai apresentar para você esse erro na cor amarela. Aí, por exemplo, é CPF do cônjuge ausente. Então, você deve, se tiver cônjuge, colocar o cônjuge. Se não tiver cônjuge, não coloca, né? Então, isso não é um erro necessariamente, isso é um indício. Ele tá supondo, é possível que essa pessoa tenha um marido, tenha uma mulher. Então, bota o CPF dele, mas nem todo mundo tem marido, tem mulher, né? De forma que isso não seria necessariamente o erro. Então, você tem a obrigação de corrigir os erros que ficam em vermelho e você vai verificar se é necessário corrigir os avisos que ficam em amarelo. Terminou essa correção, clica no botão entregar declaração. A declaração vai ser enviada para os computadores da Receita Federal e será disponibilizado logo seguinte um aviso de que o envio foi feito com sucesso. Se der algum erro, aí você vai ter que ler o erro e consertar para poder enviar novamente. Mas, havendo sucesso no envio, vai disponibilizar para vocês os documentos para impressão. E você pode imprimir aí a declaração, o recibo, o DARF do imposto, o DARF da multa. E o programa também lhe dá algumas funcionalidades, como a funcionalidade de gravar uma cópia de segurança, caso seu computador se quebre, caso você perca o seu HD, qualquer problema que tenha no seu computador, você tem essa cópia de segurança guardada, por exemplo, em um pendrive. Para no ano seguinte, quando você for fazer a declaração de novo, você não precisar digitar tudo novamente, os dados vão ser migrados, né? E, gente, assim, o programa também traz uma ajuda, né? O programa traz uma série de informações nesse menu ajuda, desde instruções de preenchimento, um glossário, um manual da declaração, informações como preencher as fichas, como navegar. Então, tudo isso aí também pode ser lido e serve como orientação na hora de fazer a declaração do ITR. Além dessas orientações que estão aqui no manual, a gente também tem orientações que ficam disponibilizadas no site da Receita. Todo ano é disponibilizado um arquivo de perguntas e respostas do ITR, então qualquer um de nós pode chegar, baixar esse arquivo e ler. Esse arquivo ele é muito didático, as perguntas são separadas por assunto, tem um índice lá, procura a tua dúvida no índice, acha o arquivo, perdão, acha a pergunta, vai lá na pergunta, vê qual é a resposta. Existe uma outra forma de obter informação, que é por meio do serviço do Fale Conosco. Manda um e-mail para o Fale Conosco da Receita, tem uma área lá de cadastro rural e ITR, perdão, cadastro rural e ITR. Manda a tua pergunta, a gente tem uma equipe de servidores da Receita respondendo essas perguntas. Eles vão te responder com 2, 3 dias. Agora, durante esse período, pode aumentar um pouquinho o prazo, mas eles respondem, não deixam ninguém na mão, de forma que vocês possam, né, como colaboradores do NAF, ajudar a Receita Federal nessa atividade, né? Na verdade, o que a gente busca aqui, por meio dessa apresentação que eu fiz para vocês, é prestar uma orientação inicial, né? Uma espécie de orientação geral, né? Eu não tinha condição de entrar em detalhes sobre cada um desses temas, mas eu queria que vocês compreendessem, né, que a declaração do ITR ela começa com o cadastro. Então, tendo o cadastro, e o cadastro começa lá no INCRA, depois a Receita dá o código do cadastro na Receita. Tendo esse cadastro, entrega-se a declaração com as informações de uso do imóvel, com as informações de proteção ambiental. O programa calcula o imposto, gera o DARF, a pessoa paga este DARF, ou então parcela, ou então fica devendo, né? Que ninguém quer que ninguém fique devendo, que a gente quer que as pessoas paguem, na verdade, os seus tributos. E aí você vai ajudar, né, a Receita Federal e o Estado brasileiro, o município onde aquele imóvel está localizado, a ter esse recurso, né, a receber
os recursos de natureza tributária relacionados com o ITR. Então, assim, eu encerro a minha participação aqui com vocês, né, dizendo que a gente espera que todos possam passar por esse período de maior demanda por esses serviços da melhor forma possível, dizer que esses canais de atendimento estão à disposição, não só de vocês, mas também de qualquer outro contribuinte, e a gente espera que a gente possa, né, prestar esse serviço, no caso dos NAFs, né, aos contribuintes que são aptos a serem atendidos pelo NAF, da melhor forma possível, né? Então, assim, eu agradeço a participação de todos, né, e desejo a todos uma boa sorte, né, nessas próximas semanas, e que a gente possa, né, cumprir mais essa missão. E um abraço a todos.